Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela companhia, pelo clique aqui com a gente, antenado. Seu like e sua inscrição são muito importantes para a gente, para você, de graça, não paga nada e para a gente vale muito, ajuda muito o nosso trabalho. Se você já conhece aqui e quiser colaborar ainda mais, você pode ser membro do canal ou enviar o Pix aqui para antenadosnajogada@2018. Antenados na Jogada 2018, perdão, @gmail.com, tá? E aí você vira o nosso patrocinador. Muito bem, gente, vamos falar aqui sobre essa saída do Diniz, que assim, eu acho que era inevitável, né? Eu fiz um vídeo até relativamente longo sobre isso, com muito detalhe, muito conteúdo, vou deixar aqui no card para você. E eu deixei essa tela dividida por quê? Porque eu vou colocar aqui imagens desse vídeo emocionante, né, que fizeram momentos engraçados, bons momentos aí do Diniz no Fluminense. 2 anos, né, de dinizismo no Fluminense, conquistas importantíssimas, né, talvez as principais conquistas, na verdade, as conquistas sul-americanas do Fluminense, que não tinha até então a Libertadores, aí que ele está levantando, e a Recopa Sul-Americana, fora o Campeonato Carioca, em cima do Flamengo com aquela goleada. Então, vou deixar passando esse vídeo aí, e assim, a torcida tá com aquele sentimento de tristeza, né, por terminar é como se fosse um término de namoro que você sabe que não dá mais, o casamento que você sabe que não dá mais, que tem que acontecer, mas ainda assim é triste pelas lembranças boas que viveram, né? Coisa bem, bem emotiva mesmo. E eu vou aqui deixar bem claro que eu não acho que tinha condição do Diniz ficar, até falei isso no vídeo curto nas redes sociais, porque, cara, seria ruim para ele, inclusive, não só para o Fluminense, que poderia ser rebaixado caso ele continuasse, mas para ele mesmo, para a imagem dele, né? Vou deixar o vídeo passando aqui direto. O que ele conquistou ia ser cada vez mais arranhado, como já vinha sendo, né? O Fluminense em último, com 6 pontos em 11 jogos, é uma coisa horrorosa, né? E eu acho que ele não tinha mais condições mesmo. Essa última escalação contra o Flamengo ficou muito claro que ele estava já perdido, e a coletiva que eu vou mostrar aqui deixa isso muito evidenciado. A minha pergunta para ele, vamos reagir aqui à minha pergunta e a resposta dele nessa última, né? Eu que tive uma trajetória, eu posso falar, né, de carteirinha. Vou tirar o vídeo aqui 1 minuto e botar isso aqui que eu acho bem, cara, bem sugestivo. Isso aqui, essa imagem, ele olhando para mim, eu começando aqui a gravar entrevista exclusiva, uma exclusivazinha rapidinha com ele lá na CBF, quando acho que ele foi apresentado ou quando teve, acho que foi a primeira convocação dele para a eliminatória. E aí eu não pude fazer pergunta lá na coletiva e ele concedeu uma entrevistazinha rápida ali para mim, 1, 2 perguntas, e ele começou me olhando assim. Eu que tive esses entreveros, esses desentendimentos com ele, mas, cara, eu acho ele uma pessoa muito boa, gosto muito da voluntariedade dele, né, de se entregar assim, do jeito que ele se entrega. Pô, o cara é maníaco pro futebol, a parte humana dele, que ele quer recuperar os jogadores, que ele pensa muito no lado humano, até mais do que um título, né, como ele sempre fala. A entrevista coletiva dele toda depois do título da Libertadores foi uma coletiva muito legal, que ele falou muito mais do lado humano do que propriamente da bola. E essa questão dele ser um técnico ofensivo, que acho muito importante para o futebol brasileiro, a coragem que ele tem para ganhar os jogos, para atacar com os times dele. Então, acho parte motivacional dele com o grupo mesmo, ele é muito bom de grupo. Então, acho ele um técnico bom, assim, cara. Assim, no geral, acho. Eu sempre falava isso desde a época que ele estava no São Paulo, no Santos, sei lá, ou no Vasco, que ele e o Dorival, que não estavam trabalhando na época, eram ou são os melhores técnicos do Brasil. O Dorival hoje na seleção, substituindo ele, né, o Fernando Diniz. Então, inclusive, vamos mostrar aqui no final a nota que o Fluminense fez, muito bonita, valorizando. E amanhã, estou gravando esse vídeo na segunda-feira de noite, né? Amanhã tem a entrevista do Mário Bittencourt, do presidente, provavelmente falando muito disso, claro. Eu devo estar presente também, não sei. É uma carga emocional, né? Porque, como eu falei, eu entrevistei muito ele várias vezes nesse tempo todo, considerava ele um bom técnico, considero ele um bom técnico, mas não dava mais, acho que ele já não tinha mais soluções para, sabe, estava afogado aqui, né? Acho que tinha dado no teto ele mesmo, ele não tinha mais para onde correr para tentar tirar o Fluminense dessa situação. E isso fica bem provado, não só na escalação, como eu falei, mas na minha pergunta e na resposta que eu vou mostrar agora. Eu só espero que o Diniz, cara, não vá para um trabalho de imediato, assim, que não assuma que ele está tendo, né,
pelo menos, não sei se propostas oficiais, mas está tendo sondagens de Atlético Paranaense, até de Vasco. Se fosse eu, tá? O que eu faria comigo? Se eu fosse o Diniz, eu não aceitaria. Eu daria um tempo, respiraria, iria para a Europa, beber de novas fontes, sei lá. Entendeu? Como o Tite fez quando saiu da seleção. Acho importante ter esse ciclo, porque se ele, saturado do jeito que ele está, depois de 2 anos de Fluminense, se ele vai para outro trabalho e faz um mau trabalho, que a chance é grande, com a cabeça cheia, eu acho que a carreira dele começa a ficar prejudicada. Né? De uma carreira de um topo que ele teve até na seleção, campeão da América, pode ter um baque muito rápido e não é legal, claro. Né? Então vamos lá, vamos conferir aqui minha pergunta e a resposta dele. É engraçado a cara que ele faz quando ele vê que sou eu que vou perguntar. Vamos lá. Oi, Diniz. David Sharp, do Antena Jogada. Eu acho que duas críticas muito constantes vem sendo a idade elevada dos jogadores, a maioria deles, pelo menos que vem jogando mais, e também as improvisações, né? Aí você vem falando de trabalhar para tentar mudar, tem a parte psicológica também. Mas, por exemplo, só para citar alguns exemplos hoje do que o Fluminense tem à disposição no banco, tinha o Alexander, que acabou entrando, tinha o Felipe Andrade, tinha o Jean Locumi, né, o colombiano que veio. Não seria, digamos assim, uma solução mais conservadora jogar com jogadores mais jovens, mesclar e não improvisar tanto assim, num momento difícil como esse? Não, quando a gente jogou de maneira com jogadores, cada um na sua posição, a equipe também perdeu, David. Não é esse o problema. E hoje, quando a gente colocou um time um pouco mais jovem, com o Alexander entrou, o Thiago Santos foi para a zaga, e o time ficou um pouco, todo mundo dentro da sua posição, foi o momento que a gente tomou o gol e não teve uma melhora significativa. Então, não é... Eu aceito as críticas, mas não acredito que seja esse... Você vê que ele está perdido, né? Que ele não vê que isso é uma coisa fácil. Jogar de uma forma mais conservadora, sabe? Mudar a forma de jogar, mais rústico mesmo. Renovar o time. O Fluminense tem uma base muito boa, sempre teve. Botar uma galera mais jovem, ele não vê isso, né? Ele não consegue enxergar. Ele está realmente saturado, bateu no teto o trabalho dele. Acho que a cabeça dele não está boa mesmo. Esse é o principal motivo. Obviamente, quando o resultado não vem, a gente vai procurar soluções. As críticas, elas são válidas e eu respeito as críticas. Não é descabido falar das improvisações, de colocar o Martinelli para sair jogando. Mas diante do cenário que a gente foi analisando, achei que era o melhor para o time aquele tipo de situação. Então, como eu repito, como o time jogou hoje, o começo do jogo começou bem, depois a gente foi colocando um jogo, e não é porque o Martinelli estava lá ou não estava lá. Se não fosse, então, as improvisações, assim, no meu ver, não é a questão de colocar um volante de zagueiro que fez com que o Fluminense jogasse mal. Vai para muito além disso. Tá? Repito, quando a gente colocou um time... Na hora que a gente tomou o gol, estava o Calegari na lateral, o jogo... Mas não é só isso, né? Não é só o Martinelli de zagueiro, que já é uma improvisação, ainda mais para jogar com um ataque como o do Flamengo, é uma improvisação bem doida. Mas, é Marquinhos na lateral, tendo o Guga, ele cagou pro Guga, né? Tanto que o Calegari entrou e o Guga, acho que estava no banco, não entrou. É muita improvisação que ele faz, muita. E fora, assim, no próprio jogo mesmo, a posição dos jogadores, que não tem, né? Ele fala que é aposicional. Isso é muito bom em vários momentos, mas você vê o jogo contra o Corinthians. O Cano perdia as bolas ali na saída de bola. Tá errado isso, né? Assim, não é o mais indicado. Ainda mais quando o time tá sem confiança e numa má fase. Vamos lá. Na outra, o Thiago Santos, o Antônio Carlos, o Alexander Martinelli, Terans e John Kennedy, Keno e Lima. Esse foi o time e não teve assim não acredito que esse seja o problema. Tá? Pode ser, isso não quer dizer que a gente já jogou contra o Botafogo, por exemplo. Nós entramos com um time, todo mundo na tua posição, e também nós não fizemos uma partida boa. Então, assim, a gente tem coisas para melhorar, a gente está fazendo de tudo para poder melhorar, que o time voltar a vencer no campeonato. Mas a idade é uma coisa assim, a idade é uma coisa assim, que como a gente está num momento ruim, a idade pesa, porque está num momento ruim. Mas é um time que foi o time com a idade mais avançada, os 11 iniciais, que conseguiu ganhar a Libertadores e o Campeonato Carioca e a Recopa. Então esse é praticamente o mesmo time. Assim, então não é que vai eternamente, mas em 6 meses, que foi a final da Libertadores praticamente, em 6 meses os jogadores envelheceram
10 anos, não venceram 6 meses. Então tem muita coisa, acho que para além disso. Mas, como disse, a análise é uma análise válida. Não descarto, também penso nisso e procuro colocar o time que eu acho que vai ter mais condições de vencer as partidas. Ele citou aqui a escalação contra o Botafogo, né? Vamos lá, eu peguei a escalação do Botafogo aqui. Só para primeiro falar, o time que venceu a Libertadores, tudo bem, mas 6 meses, mais de 6 meses, fazem diferença. Eu já falava isso. Gente, esse time aí é para ganhar a Libertadores agora. Se não ganhar agora, não ganha nunca mais. Com esses jogadores, que já estão velhos. Aí passa um tempo e depois de uma temporada difícil, que tá indo bem, é óbvio que chega um ponto que vai saturar. Lógico, né? Então, nesse ponto, você vê que ele tá realmente... Não tá com a cabeça boa, focado da melhor forma. Contra o Botafogo, que tomou um vareio, poderia ter sido 5-0 o Botafogo. E contra o Flamengo também, poderia ter sido 5-0 o Flamengo fácil. Né? Pelo menos deu sorte de não tomar 2 goleadas, que poderia. Mas vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, ok, jogou ontem lateral. Marlon e Manuel, uma zaga diferente, ainda tem isso, né? Ele muda muito os zagueiros. E Marcelo foi titular na lateral esquerda. Aí o meio de campo, Lima, Martinelli pelo menos na volância ali, ok, mas o Lima é primeiro volante, ele bota o Martinelli de primeiro, o Lima é o segundo, o Lima não é volante, não marca tão bem. Aí o Marquinhos na ponta direita, beleza, Ganso ali na camisa 10 e John Kennedy de 9, de ponta esquerda, mais para ponta esquerda. Matou o John Kennedy não é ponta esquerda, entendeu? Aí vai botar mais o John Kennedy com o Cano ali, mas aí o Cano, quem vai ser? O Cano que tá mal pra caramba também, não consegue jogar, não é nem perto daquele Cano do ano passado. Então, assim, cara, você vê aqui, só de improvisar o John Kennedy, já é uma improvisação, John Kennedy na ponta esquerda. John Kennedy e Cano dificilmente dá certo, né? Uma coisa assim, deu certo em um momento ou outro ano passado. Nem ano passado deu tão certo assim, né? Os dois de titulares, ainda mais aqui nessa formação com o John Kennedy e o Cano sem outro ponta, né? Então, você vê que o Diniz, ele não tá mesmo no melhor dos mundos, assim, né, na situação, como é que chama? A cabeça não tá boa, né? A cabeça dele não tá boa, e eu, se fosse ele, não iria para outro clube, né? Agora, a nota oficial do Fluminense, muito bacana, cara, vale a pena a gente repercutir aqui. O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense nessa segunda-feira. Diniz deixa como legado dessa sua segunda passagem, no caso, não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem sucedido na primeira etapa de sua atual passagem. Ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que, no todo, trazem enorme contribuição a esse esporte. Muito legal essa parte aqui. A nota foi muito, muito bem feita, muito bem redigida. O Fluminense, em nome de seu presidente, sua diretoria e seus funcionários, agradece a Diniz e deseja muito sucesso em sua carreira sempre. O auxiliar... essa parte mais protocolar, mas ainda assim o protocolo foi bem escrito, né? Foi um toque mais autêntico. O auxiliar técnico permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo dessa quinta-feira contra o Vitória no Maracanã. O Fluminense precisa de todo o apoio do torcedor. Esse é um momento que pede a união de todos em torno do maior objetivo, né, do objetivo maior, de retomarmos o caminho das vitórias. Com certeza, eu acho que é isso aí. Nota perfeita. Inclusive eu falei isso, né, no vídeo passado, que a torcida tem culpa, porque a torcida botou muito para baixo. A torcida, ao invés de apoiar, de incentivar, sabendo que era um momento muito difícil, ela pegou muito pesado, sendo um time campeão da Libertadores e da Recopa, né? Títulos inéditos, títulos continentais importantíssimos. Aliás, Diniz, se você assistir esse vídeo aqui e quiser, né, falar aqui, dar uma entrevista, voltar com o nosso quadro Olha Quem Fala Futebol Raiz, nosso programa de entrevistas exclusivas, acho que tem muito a acrescentar, vai ser muito legal, né? Acho que vai ser bom para nós dois, ou para mim vai ser excelente, claro, e para você acho que também vai ser legal, vai ser uma conversa muito bacana, né? Muito esclarecedora em muitos pontos. Diniz que sempre deixou claro, assim, né, nas entrelinhas, que assiste aqui os meus vídeos no Antenado, seja em qual mídia for, muito bacana, que ele respeita, né? Um sinal que ele respeita o meu trabalho, mesmo com críticas até certo ponto mais duras, né? Mas até nas perguntas mesmo, mas muito legal que tem essa correspondência e que ele respeite, né, o meu trabalho. Então vamos lá, quem sabe, né, Olha Quem Fala Futebol Raiz com o Fernando Diniz. E espero que ele não esteja empregado tão rápido assim, que ele
tire um tempo para ele para respirar, um período sabático. Valeu, tamo junto. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui.